Bom, sejam bem-vindos a mais um Momento do Enem e vamos trabalhar hoje sobre dois teminhas bem rapidinho. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, minha gente, começou em 1914 e aí o cara tem que começar a olhar quais foram os motivos que levaram essa Primeira Guerra Mundial a acontecer. No ano do seu centenário, do início, você tem que começar a refazer o pensamento. A Primeira Guerra, ela começou por causa da morte do arquiduque? De forma nenhuma. Isso aí é o estopim utilizado. Lembrem que para alguma coisa acontecer, ele precisa não só de um motivo, mas de uma série de motivos, e isso aí você tem a necessidade de buscar o processo de aprendizado. Exemplo, a questão do neocolonialismo, quando de repente na Conferência de Berlim ficou a divisão, se você vai ficar do lado com o território para os alemães ou sem o território para os alemães. E essa era a grande preocupação. Quando você viu o neocolonialismo, você notou que de repente somente as colônias que pertenciam aos ingleses e franceses foram beneficiados. Os alemães ficaram com território mínimo. E é um dos motivos que vai acabar gerando a Primeira Guerra Mundial. A necessidade de você aumentar suas colônias, a necessidade de expandir o seu território. Lembrem também que a Primeira Guerra Mundial foi uma lembrança do que a gente chama do revanchismo francês, da perda do território da Alsácia-Lorena, que são momentos marcantes dentro da história. Antes dessa Primeira Guerra Mundial começar, existe um período dentro da história chamado de Belle Époque, um período do crescimento, um período do desenvolvimento. Tudo isso a gente tem que olhar para a gente poder chegar à conclusão. Poxa, a Primeira Guerra Mundial, ela não foi um fator unicamente por causa da morte do arquiduque, e sim ela teve uma sequência de fatores, e essa sequência você tem que saber analisar. Outro detalhe dentro da Primeira Guerra Mundial é chamar a atenção quais foram os efeitos dessa guerra para o mundo. Estamos vivenciando um processo de crise mundial, crise na União Europeia, crise nos Estados Unidos, vivenciando uma transformação na economia. Você hoje vê o surgimento de um novo banco mundial, comandado pelo BRICS, os países em desenvolvimento. E aí você lembra, cara, o FMI, que é esse principal banco, foi fundado em 1944, na Conferência de Bretton Woods. Qual é o significado disso? Qual a importância desse desenvolvimento? Então você começa a reparar. Bem, a Primeira Guerra Mundial, com a Conferência de Bretton Woods, que já foi na Segunda Guerra Mundial, mostrando o crescimento, o desenvolvimento, a disputa pelo capitalismo, os países tentando chegar naquele apogeu, tentando comandar a economia mundial, é um dos motivos que leva a uma transformação da sociedade. Então, temos que sempre saber relacionar. Primeira Guerra Mundial teve vários fatores. Ela teve consequências, como a crise de 29. Ela teve uma consequência, como a Segunda Guerra Mundial, que vai ser uma continuação da primeira, porque a primeira não foi resolvida. Lembrem também que a Primeira Guerra Mundial teve como ponto final os 14 pontos do Wilson em 1918 e em 1919 a assinatura do Tratado de Versalhes, que acaba deixando uma Alemanha desmoralizada. Essa mesma Alemanha que recentemente, em julho desse ano, conquistou o seu tetracampeonato na Copa do Mundo no Brasil, sendo símbolo da unificação, do nacionalismo alemão, o primeiro título desde 1990, desde a época da queda do Muro de Berlim de 89, de uma Alemanha unificada, que tem todo esse processo histórico ligado à Primeira, à Segunda Guerra e à questão dos Jogos em Copa do Mundo. Não podemos esquecer desse processo de unificação. Agora, lembrar de Vargas também dentro desse processo, dentro desse período entre guerras, que vai chamar a atenção para esse Enem, sem dúvida nenhuma. A própria morte de Getúlio Vargas, lembrar que Vargas não morreu por causa do jornalista, não foi a perseguição do jornalista Carlos Lacerda, e sim por causa dos atos de corrupção que seu governo estava passando por um processo de investigação. Não podemos esquecer disso. Um dos motivos que levaram à morte de Vargas foi a questão da investigação, do processo de corrupção o qual ele estava sofrendo, porque ele estava sendo vítima de investigações de atos de corrupção. Essa corrupção que tanto segue a história do Brasil, que tanto é olhada dentro do nosso processo histórico, desde o período do primeiro reinado até os dias atuais.
Então a gente não pode esquecer que um dos motivos que levou a essa morte foi a questão da corrupção. O resto, lembrem sempre, era Vargas, eu estou me referindo ao período de 30 a 45. E quando eu estou me referindo a esse período, o governo que ele ficou 15 anos no poder, estou sempre me referindo ao período da era. Quando eu falo já de 51 a 54, lembrem que ele foi eleito de forma democrática, que ele foi eleito diretamente, ele foi carregado pelo braço do povo. Não esquecer desses pequenos detalhes. O demais, lembrem que o processo de industrialização do país começa de fato lá dentro da Primeira Guerra Mundial e que foi Vargas que consolidou isso dentro da Segunda Guerra Mundial. O tema de Primeira, Segunda Guerra, período entre guerras, ascensão de Vargas, a morte de Vargas, são dos temas que devem ser mais lembrados dentro desse processo. Não esqueçam, em hipótese nenhuma, esse sinal, certo? Então, a dica que eu deixo: peguem, estudem de Primeira Guerra, o processo, as consequências que levou o Brasil à Primeira Guerra Mundial, quais foram os motivos que acabou gerando o que a gente chama de Primeira Grande Guerra, e lembrem que o povo queria aquela guerra. A guerra era um mal necessário, porque acreditavam que depois da Primeira Guerra não existiria mais nenhuma outra guerra. Problema? Que a guerra não foi resolvida. Problema? Que o 14 pontos de Wilson, como o Tratado de Versalhes, ele simplesmente foi um tratado de pequenas afirmações, pequenos acordos, que deixou uma Europa toda dividida, uma Europa retalhada. E é isso que a gente tem que lembrar. Criou-se a Liga das Nações, uma entidade sem muita representatividade, sem muito poder. Você acaba criando um espaço, um sistema, o qual muitos países não vão acabar participando, e isso vai deixar uma Liga das Nações enfraquecida e vai acabar propiciando o que a gente vai chamar da Segunda Grande Guerra. Então não esquecer desses períodos, não esquecer que o Brasil teve o surto industrial no governo de Venceslau Braz, motivado pela Primeira Guerra Mundial, e não esquecer da participação de Getúlio Vargas dentro desse período. Getúlio Vargas, que foi um homem ditatorial, que foi um homem populista, um homem que conseguia agradar todas as classes sociais. Por isso que se manteve tanto tempo no poder. Depois do período que Vargas saiu do poder, ele volta no braço do povo e só vai sair da vida para entrar na história, quando ele vai conseguir, de acordo com Tancredo Neves, adiar a ditadura por 10 anos. Porque a morte de Getúlio Vargas em 54, aí que vem um detalhe fundamental. A morte dele em 54 acabou fazendo com que nossa ditadura militar conseguisse ser adiada por 10 anos. A ditadura militar, ela deveria ter ocorrido em 54. A gente tem que lembrar que os militares estavam reunidos lá na República do Galeão, na base aérea do Galeão, tentando buscar assinatura dos generais para que pudesse depor Vargas. Vargas se viu encurralado, não querendo ser vítima daquele processo, e ele acaba se matando. Fez sua carta testamento, saiu dessa vida para entrar na história, matando-se em 24 de agosto de 54 e acabando de confirmar o que seria aquela onda de nacionalismo, porque o povo foi às ruas, chorou, levou o caixão de Vargas no braço, e ali eles não permitiram que um golpe militar pudesse ser instalado, acontecendo somente que o golpe foi realizado em 64.